Eu me lembro a Johnny aqui do YouTube, cara, vem fazer outro vídeo aqui agora com uma outra perspectiva da verdade, né, cara? Porque a minha teoria pessoal é que se a verdade está em todos os lugares, cara, então significa que a verdade está diante dos seus olhos, né? E essa verdade aqui que eu meio que tô vendo aqui nessa tal da. Que eu peguei uma imagem 4K da Lua, daí coloquei a cor dela para azul, né, cara? Para azul. Daí com essa cor azul a imagem ficou um pouco forte e um pouco leve em outras partes, né, cara? Daí que eu tava pensando aqui um pouco, cara, é essa parte aqui, ó, cara. Você tá vendo aqui os contornos, cara? É que chama a Babilônia de Grande Monte, cara, mas é muito estranho, cara, porque diz que a Lua é fiel ao testemunho do Criador, né? Então será que a Lua é que você tem que inverter as duas partes, né, cara? Você sabe que a prostituta babilônia existe blasfêmia escrita no seu rosto, né? Como se fosse marcações da lua negra, né, cara? Que acho que pode-se dizer que a Lilith é a lua negra, né, cara? A deusa do inferno, né, cara? Sabe o que é a lua negra, né, cara? Então ela também tem a parte verdadeira cravada em seu rosto, né, cara? É um negócio meio estranho, cara, mas um dos filmes que mostra claramente isso é esse daqui, ó, cara. Tá vendo aqui é. The Mummy. Deixa eu ver. Mummy 2017, deixa eu ver. Tá vendo aqui, cara? A Lilith, aqui, a deusa do inferno, ela tem inscrições no seu rosto, né, cara? Só que você tem que entender, cara, ela se chama de Lua, né, cara? A deusa da lua. Só que ela também pode ser caracterizada direto como Lua Negra, né, cara? A deusa do inferno é a Lua Negra, né, cara? Você tá vendo aqui, né, cara? Esse filme aqui é a simples essa representação da verdade revertida ao contrário, né, cara? Do que Deus fala. Você sabe que o satanismo é ao contrário do que é a Bíblia, né, cara? Então a Lilith, ela tem inscrições em seu rosto, né, cara? Que seja lá qual que são exatamente essas palavras que estão ditas aqui, né, certo? Maldições contra Deus, alguma coisa assim, né? No mínimo é maldições contra Deus, né, cara? Contra os inimigos que Lúcifer tem tanto ódio, né, cara? São maldições em seu rosto, né, cara? Daí você sabe que a lua é negra, né? Diz que a lua é fiel ao testemunho do Criador, né, cara? Mas daí, e se tem a lua negra que é a Lilith, né, cara? A deusa do inferno, né? A rainha da Babilônia, mas aqui é uma imagem da lua branca, né? A lua normal que Deus criou, né, cara? Daí aqui, cara, essa parte aqui, cara, não parece essa parte aqui, ó, que eu vou mostrar aqui, cara. Ó, é, painting, né, cara? É pintura da Torre de Babel, né, cara? Porque existe várias verdades quebradas, cara, que elas estão quebradas porque o coração do homem. Não é que o homem é tão burro, assim, tipo, tão burro, assim, que não sabe nem ao menos nada, tipo. É uma imagem que eu gostava aqui, que é tipo uma Babilônia gigante. Essa aqui, cara. Ó, você tá vendo que é uma Babilônia que é um pouco mais como um platô, cara? Tá vendo aqui? Um pouco mais como um platô, e ela não foi construída até o fim, ela foi construída até a metade, até uma altura. Deus foi lá e estourou tudo pra baixo, né? Tá vendo aqui essa imagem bem boa? Tá vendo aqui, cara? E as cidades da Babilônia ao redor? Ó, aqui, ó, cara. Essa imagem ali, né, cara? Peraí, deixa eu aberto aqui, né, cara? Deixa eu aberto aqui. É... Bem aqui, né, cara? Bem aqui, né? E aqui parece que tem um rio aqui, né, cara? Um rio aqui. E a Torre de Babel aqui, né, cara? É difícil, né, cara? Com a perfeição da nitidez é difícil, né, cara? Mas se fosse.
se de fato a Lua é fiel ao testemunho do Criador, cara, tem toda a verdade aqui dentro, cara. Só que as pessoas não sabem analisar a imagem, né? Porque elas veem com olhos normais humanos, né, cara? Interpretam com olhos humanos. Também tem a distorção demoníaca dentro da imagem ali, cara. Da Lua, porque a Lua ela é uma energia ativa, né, cara? Então por isso que muitas entidades demoníacas se projetam na Lua também, cara. Aqui eu inverti a cor para vermelho, né, cara? Porque o vermelho é uma das cores que atravessa as dimensões demoníacas, né, cara? O vermelho é uma das cores que foi retirado do espectro de luz do homem, né, cara? É... Eu achei algumas coisas aqui, cara, que muitas coisas não convém, cara, não convém pelo fato de ser desagradável, né, cara? Mas vamos só dizer que a história de Lúcifer pode muito bem estar aqui na Lua, cara. Na Lua por causa das entidades demoníacas. Tá vendo aqui, cara? Uma entidade demoníaca que tem um rosto perfeito aqui. E aqui é um pouco. Eu achei até uma imagem do rosto de uma novela virtual, cara, que eles falam de lá. Que você escuta, tipo, uma história virtual como se fosse um jogo, só que é só a história, né? Que é só a história. E essa verdade aqui não tem como ser uma coincidência tão estúpida assim, sabe? Tão estúpida. É uma verdade aterrorizante, né, cara? Aterrorizante. Que talvez, cara, talvez, infelizmente, ela não convenha, cara, pra 99% da humanidade, cara. Mas pra mim ela convém, cara. Porque são fragmentos da verdade, né, cara? Fragmentos que causam muito terror no coração de Lúcifer, né, cara? O coração de Lúcifer parece que reage violentamente, cara. Eu mesmo sou testemunha disso, né, cara? O coração de Lúcifer reage com toda a violência, cara, contra a verdade, né, cara? Mesmo que não seja tão grande assim, cara, tipo só um cara analisando uma imagem aqui, o espírito de Lúcifer se sente extremamente ameaçado, né, cara? Pra mim é uma boa verdade por dentro das dimensões aqui um rosto também, né, cara? De invertir a verdade pra cor vermelha. A cor vermelha é famosa por atravessar dimensões demoníacas, né, cara? Só que tem um porém, cara, pra atravessar, né? Não é pra você sobreviver, pra você atravessar, né, cara? Não vai entender errado, cara. A verdade, se a lua é fiel ao testemunho do Criador, cara, tá toda a verdade aqui dentro, só que é camadas após camadas. Na verdade, aqui eu tô vendo até, tipo, múltiplas entidades, né, cara? Múltiplas, né, cara? Múltiplas. Eu tinha meio que tentado ver, ó, um rosto aqui também, né, cara? Aterrorizado, né? Um mapa ali que eu tava meio que tentando enxergar um mapa por dentro dessa verdade aqui, tanto quanto quebrada, né? Aqui aparece o Cristo Redentor aqui, mas é uma verdade minúscula ali, né, cara? Tipo, é difícil de chegar tão longe assim. Na verdade, a verdade, cara, se você aproximar bem, cara, olha os rostos aqui dentro, né, cara? Você sabe o que é um UFO, cara? Um UFO é entidades que são confundidas com luzes, cara. Tá vendo tudo isso daqui, cara? Esses rostos aqui. Tem muitos rostos. Nossa, cara. É uma verdade aterrorizante, né, cara? Na verdade, é pra. Se a lua é o testemunho do Criador, então. Se ninguém analisar a lua, também é uma burrice, né, cara? Uma burrice. Uma ignorância sem tamanho, né, cara?
Por causa da que a verdade está aí, né, cara? Só que as pessoas odeiam a verdade, né, cara? Só que você tem que interpretar jogando com a história de Lúcifer, né, cara? Dos anjos de Lúcifer, dos caídos, né, cara? E ver se faz sentido a verdade que é aterrorizante, né, cara? Mas tem que ter muita interpretação e jogar de volta contra a verdade da Bíblia e também com os livros apócrifos para ver se a verdade ela começa a se encaixar corretamente. Tem muitos caras que falam até a morte que o livro de Enoque não existe ou nunca foi escrito. Porque o livro de Enoque ele constata a existência dos anjos caídos, cara. E que os anjos caídos vieram à Terra e trouxeram consigo sua tecnologia. Foram dizimados, só que presos, né? Não totalmente dizimados. Daí a Lua é fiel testemunho do Criador, cara. Então se você não analisar a Lua, que é um segredo na sua cara, só que você não quer ver e não interpreta, não faz nada. Basicamente é uma chave da verdade que ninguém quer usar, né, cara? Então se ninguém quer usar, então eu vou pegar pra mim essa tal verdade, né, cara? Já que tantos rejeitam, eu vou ter que aceitar isso pra mim mesmo, né, cara? Aqui até parece uma explosão do sol, né, cara? Mas ao mesmo tempo que pode ser, cara, porque tem muitas cidades que diz que foi derretida mesmo, virou parece um pedaço de plástico derretido. Pra você derreter uma rocha, cara, ou fundir a rocha com um castelo, cara, alguma coisa assim. Nossa, que imagina o calor que Deus não tenha dado, né, cara, para poder alcançar esse objetivo aqui, os rostos demoníacos, né, cara. Os anjos caídos, né, cara. Só que você tem que entender que é muita interpretação, cara. Deixa eu ir indo pra frente mais rápido, né, cara? É muita coisa, né, cara? Eu tinha encontrado um tipo de homem crucificado aqui, cara, mas você tem que entender que a verdade nem sempre casa em todos os pontos, né, cara? Só que eu não vou falar que é Jesus, mas falar que é Lúcifer também não é totalmente verdade, sim, cara. Mas ao mesmo tempo que Jesus é o sacrifício, né, cara? Então, com certeza deve estar aqui Jesus aqui nessa verdade aqui, cara. Só que esse espectro de luz vermelha ele atravessa as dimensões demoníacas, né, cara? Então, 99% aqui é pura entidade demoníaca, né, cara? Não pode não pode ser abestalhado de achar que as coisas casam sem um pouco de filtragem, né, cara? As faces demoníacas, como sempre, né, cara? Essa parte aqui realmente parece uma explosão solar, só que não do espaço, né? Ou pode ser o caimento dos anjos caídos para baixo, né, cara? Como se fosse um asteroide gigantesco, né, cara? Mas é tudo uma interpretação, cara. Acho que aqui que é o tal do homem crucificado, né, cara? Aqui, né, cara? Parece mais um Y, né, cara? Mas é o homem crucificado, né, cara? Que diz que Jesus não tinha forma de homem, né, cara? Tipo, você tem que puxar pra fora a imagem nos seus olhos, cara. Se você olhar só para dentro, você não vê nada. Mas se você puxar mais para fora, você vê a verdade puxada para fora, né, cara? Aqui, né? Vi uns rostos de Lúcifer ali também, né? Mas é que Lúcifer, ele também diz que ele é o próprio Messias, né, cara? Então, se ele diz que é o próprio Messias, então ele também tenta se colocar como Messias, né? Sofredor, e espancado, só que a verdade, por isso, por dentro dessas coisas, cara, é que Deus ele também tem que punir Lúcifer, né, cara? Deixa eu ver aqui, cara. Uma coisa que. Você tá vendo que aqui dá a impressão que é um homem pregado aqui, né? Os dois.
Os dois furos do peito, né? A barriga meio estufada aqui, os dois braços e a cabeça. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo aqui, ó? Tipo, o cara deitado com a barriga aqui meio que estufada, assim, ó. E a cabeça totalmente deformada, né, cara? Só que você tem que entender, cara, muitos demônios falam que são Jesus, cara. Mas vamos só interpretar, cara. É... Umas faces bonitas aqui também, aqui dentro, mas é que também chega na parte da tal da entidade, né, cara, feminina, conhecida como a deusa, né? Aqui também parece um cara deitado aqui, né, cara? Aqui é tudo interpretação, cara. Se a lua é o fiel testemunho do Criador, tá tudo aqui, cara, mas você tem que ir indo por camadas, camadas, indo por todo o espectro de luz, cara. Esse aqui é o vermelho, né? E vendo, né, cara? Só que o vermelho é o espectro de luz que atravessa as dimensões demoníacas, cara. Você não pode se enganar tanto assim, né? Achando que o espectro de luz vermelho revela toda a realidade, né, cara? Aqui é a tal da A queda, como se fosse o ataque mais forte, assim, que bateu na verdade, né, cara? Tá vendo aqui um rosto aqui, né, cara? Todos os rostos assim, né, cara? Mas parece uma foto, cara. Tipo uma foto da verdade, né, cara? É realmente muito difícil a interpretação, cara. Muito difícil. Nossa, é muitas imagens, né? Entidades após entidades, né? Deixa eu ver aqui. Eu tinha encontrado a verdade aterrorizante da. Pera, deixa eu. De um jogo que não é um jogo, é uma novel que lançaram recentemente, né, cara? Só que é a verdade quebrada, né, cara? A verdade quebrada quase eternamente. Será que a verdade realmente está em todos os lugares, como eu prego nos meus ensinamentos? Ou a verdade é uma piada para todos, né? Para mim não é uma piada só, é uma interpretação difícil, né? Difícil. Interpretação extremamente difícil daquilo que causa tanto incomodação, assim, né? Deixa eu passar aqui o mais rápido possível que eu puder aqui. Aqui dá pra ver melhor os rostos, né, cara? Eu quero achar aquela tal verdade que eu tinha encontrado aqui, mas tá um pouco fora aqui, porque o espectro de luz vermelho ele é muito. O preto e o vermelho se interligam, dificultando a visão, cara. Mas eu tinha enxergado até mesmo uma história recentemente aqui que fizeram aqui, cara. No YouTube ainda, cara, e aquela imagem lá me deixa bem convicto que a verdade de fato está em todos os lugares, né, cara? Se eu não conseguir achar aqui, eu vou ter que editar e colocar no cover do vídeo mesmo, cara. Daí colocar a imagem real dentro da imagem do cover, né, cara? Aqui um rosto ensanguentado, né, cara? Tá vendo aqui, cara? É toda a verdade por dentro das dimensões, cara. Se você acredita na Bíblia e a Bíblia retrata o que aconteceu na história, né? Agora que eu vi os rostos aqui dentro, né?
os rostos aqui dentro, né? Parece um gigante aqui, né, cara? E aqui é uma. Parece até uma fêmea aqui, cara. Alienígena, né? Bem aqui. Tem aqui um cabelão aqui meio que meio estranho pra trás, né? Deixa eu ver onde é que eu tava. Ah, tava ali. Eu acho que eu não vou achar o que eu tava querendo ali daquele jogo, cara. Mas. Essa aqui é a mesma imagem, né? Aqui é a imagem de dentro. Pera aí, cara. Cadê o. Mano. É uma imagem pequena, cara. Pequena para o lado, né? Pequena para o lado. É uma análise, cara. Você também tem que fazer as suas análises, né, cara? Se você duvida de todas as coisas, né, cara? Só que tem um porém, quanto mais você chega perto da verdade, mais peso você sente, né, cara? Por mais que você diga que não, sim. É, sim, cara. Acho que. Pera aí. Acho que não é aqui, né? É uma imagem lateral aqui, se não me engano. Daquele negócio que eu vi lá no YouTube ali recentemente. Todas as entidades aqui. Passar pra frente, deixa eu ver que é. Que. Não. Cara, eu acho que eu não vou achar aqui na base da revista totalmente na velocidade aqui, cara. É uma análise difícil, né? Mas se eu encontrar, eu coloco lá na thumbnail lá, cara. Thumbnail um pouco aterrorizante, né, cara? Um pouco dificultosa na sua interpretação, né? Mas eu tinha encontrado de fato uma coisa que acabaram de. Peraí, cara, eu tinha visto aqui uma face meio draconiana, né? Aqui, né? Aqui é uma face bem humanizada aqui, né? Draconiana Lucifer, certo? Né? Mas totalmente destruído, cara. Às vezes eu peço um pouco de desculpa por não ficar falando tanto assim, né, cara? Porque pra mim também é uma coisa, digamos, de análise, né? Difícil, né, cara? Mas, cara, com certeza eu não vou achar aqui na loucura aqui, mano. É muito difícil, era uma imagem lateral, se eu não me engano. Lateral dessas aqui, mas era do outro lado, acho, se eu não me engano. Mas que seja, cara, que seja. Esse estudo aqui já tá bem aterrorizante para aqueles que acreditam no mundo espiritual, né, cara? E é uma difícil interpretação, né, cara? Acho que não era aqui também, não. Uma dificuldade extrema, né, cara? Acho que eu tinha. Acho que eu tinha visto aqui, mas tudo bem, tudo bem. Mas é isso, cara. Acho que é obrigado por ter escutado, né, cara? Pra ver a verdade perfeita, é muito difícil, né, cara? Mas é mais uma interpretação, né, cara? Se eu achar ali, eu deixo de volta ali na thumbnail, cara.
Eu espero que tenha gostado, né, cara? Uma interpretação, né, cara? Eu já fiz do espectro azul e do vermelho, né, cara? Acho que eu vou fazer do verde também, né, cara? Obrigado por ter escutado.